Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma. Começamos com o solo da Daughter of Sen, que tá muito louca hoje, né? Respondeu, né? Tá braba ela, hein? Pra quem não sabe, ela é um pastor alemão, tá? Bonitinha assim, ela veio novinha, mas ela é agitada, ela fica num... Até um espaço assim não é muito grande assim, então às vezes ela é meio estressada. E os nossos gatos aqui, bem no Bolt, o Supercão lá, aquele filme que é muito legal, os meus gatos colam na janela ali e ficam olhando para ela. E aqui tem um monte de gato em volta. A casa dela tem bastante gato e ela é meio estressada assim. Aí o Horus, a Mia ficam ali deitadões assim na janela que dá de frente para ela aqui do outro lado e ela fica doidona. Hoje eu vou fazer eu recomendo, tá? Mas vai ser uma coisa muito diferente. Eu vou falar da Eivør. Eivør é uma cantora, tá? Ela é uma cantora, se eu não me engano, finlandesa, que é muito louco. Você procura os vídeos dela aí no YouTube, aqui no YouTube, né? Tem coisas muito legais. E eu vou falar de um videoclipe dela. Então eu vou contar uma história e vou recomendar que vocês assistam, porque é uma história muito legal. Então ele é meio, você sabia que esse vídeo também, porque ele vai ter, ele não é uma, é como se eu estivesse contando uma história mitológica. Ela criou uma história no videoclipe muito legal, muito interessante. Então o que que rola? Eu vou fazer a análise do videoclipe chamado True Love, Amor Verdadeiro. Ela canta em inglês, ela canta em finlandês, ela canta em norueguês. Tem uma apresentação dela no fiord, na Noruega, cantando para uma comunidade assim, meio semi-viking, assim, que ela tá só com tambor e fazendo na voz, que ela canta tipo Highland, ela canta tipo Vardruna, ela faz um canto nórdico muito legal. Mas o que é legal nesse clipe do True Love? Então começa com ela, né? Ela é a protagonista, o eu lírico da música. Lembrar sempre que quando a gente fala de um poema, de uma música, a voz da pessoa que fala, ela chama eu lírico, ou seja, é a voz que fala no poema. Então, por exemplo, quando você lê um poema da Cecília Meirelles, não quer dizer que a Cecília Meirelles está falando aquele poema, mas é a voz do poema. Tanto que eu, por exemplo, posso escrever um poema como se eu fosse uma mulher, como se eu fosse um objeto. Um dos poemas mais importantes que existe, por exemplo, no Japão, é o Monte Fuji falando como que ele vê o Japão. Muito louco isso. Então, por exemplo, a voz desse poema, o eu lírico, é o Monte Fuji. Né? Então depende muito de como a gente vai fazer isso. Você vai ter que identificar quem que está falando lá na poesia. E na música a gente usa o mesmo critério. Então o eu lírico, né, é uma moça que ela tá com a avó doente, você não sabe se é a avó ou a mãe, tá? Tem uma senhora doente na casa, então é uma casa no meio assim do nada, ela tá só, tá ela e essa senhora, né? Ela tá super melancólica, assim, melancolia é tristeza mórbida, tá? Associada à morte. Então ela tá triste, que ela tá vendo que a pessoa tá morrendo no, no outro quarto, provavelmente talvez seja a mãe ou a avó, né? Porque é uma senhorinha bem velhinha. E aí bate a porta dela e chega a morte. E é um cara, assim, lembra muito aquela Asas do Desejo, que é o que virou o Cidade dos Anjos, que lá é um anjo, né? Mas aí vem a morte mesmo. Então é um rapaz branco, magro, assim, você vê ele tem uma maquiagem bem sutil para o movimento da cabeça dele parecer que ele é uma caveira, né? Mas é muito sutil. Se você não prestar atenção, você não percebe. Só que você percebe pelo manto preto dele. E aí ele bate a porta. Então começa com ele olha assim, ele tem um nome, né? Na lista dele, assim, num papiro, e ele vem e pega essa senhora.
E aí ela olha, ela vê isso daí, ela fica assim, só que ela se apaixona por ele. E ele se apaixona por ela. Então rola uma paixão à primeira vista entre ela e a morte. E aí aparece a morte levando até uma praia essa senhora que estava na casa dela, que eu não sei se é a mãe ou a avó, não fica claro aí no clipe. E o que ela faz? Ela entrega para o barqueiro, então eles vão usar esse conceito do Caronte, que na filosofia nórdica também tem, tá? Principalmente se eu não me engano, na cultura finlandesa que tem o barqueiro. Até o Amorphis, que é uma banda muito legal, fala sobre isso num disco. Eles têm um disco conceitual que trata disso. Só que a morte não aguenta e volta. E bate na porta dela. E aí ela abre, ela olha assim. Eu tô falando tudo isso aqui que eu vou contar, é um clipe de 4 minutos, tá? Então eu tô te dando um roteiro aqui de como prestar atenção e assista o clipe, é muito legal. Eivor, True Love. Vai estar escrito, né, no nome do vídeo aqui embaixo. É só se digitar no copiar e colar ou digitar no YouTube, vai aparecer. E aí ela abre a porta, ela dá de cara com a morte. De novo, aí ela fala assim: você veio para me buscar? E aí aparece como se fosse cinema. As interpretações deles são de cinema mudo. Você entendeu? E aparece a legenda assim: você veio por mim? E aí ele faz assim com a cabeça que não. Tipo, que ela acha que a morte veio para buscá-la também. E a morte não. E aí então começa a aparecer os dois andando juntos por aquela região assim, meio inóspita, assim, que não tem muita vegetação, a felicidade dos dois. E aí aparece o pergaminho da morte aumentando os nomes, porque quando ele pega a pessoa ele risca. E aí você vê aquele pergaminho aumentando os nomes. E você começa a ver imagens na televisão que as pessoas não estão morrendo mais. Então tem uma cena assim que tem um casal que aí o médico cobre, né, e dá aquela tipo, meus pesares assim. Aí de repente o defunto levanta, tipo, eu não morri. E a morte, nesse interim, dá uma flor para ela. Só que tudo que a morte toca, morre. Então ela dá uma flor morta. Ela apanha a flor viva, mas a partir do momento que a morte toca, ela morre. Então ela dá a flor morta para ela. E a morte não pode tocá-la, porque se ele tocá-la, ele vai acabar com ela. Então eles têm um amor impossível rolando no clipe. E é muito legal isso. E aí ela começa a... Então aparece ela dançando, né, ensinando a morte, algumas coisas legais. E a morte assim toda durona, né, o carinha assim... A interpretação deles é bem legal, é bem simples. Tem bem essa pegada meio de cinema mudo, mas é muito bonitinho. E a música é maravilhosa. Tá? A primeira parte, assim, a voz dela, e a segunda parte vai entrar uma pegadinha levemente eletrônica, assim. Essa música é fantástica. E aí ela vira pra morte e fala assim: por que você não segura nas minhas mãos? Né? Por que você não me beija? Por que você... E aí a morte pega na mão dela. Quando ela pega na mão dela, a mão dela envelhece, assim, aí a morte solta. Porque ele não quer acabar com ela, porque se ele pegá-la, se ela morrer, ela vai ter que ir pro barqueiro, né? E aí ele pega, sai e retoma a vida dele. E aí aparece ele a morte com um monte de gente assim na praia, indo pro barco, ele tá pegando tá tentando compensar o serviço dele, né? Então aquele monte de gente, ele recolhe as pessoas, aparece o velhinho que tava lá no hospital que ele levanta, né? E enquanto a morte vai fazendo o serviço dela, ela aparece em casa super deprimida, assim, com saudade, ela olhando pra flor, ela fez o desenho de uma caveira, assim, né, que é a morte. E você vai percebendo que os dois estão sentindo muita saudade um do outro. E aí, num momento no clipe, a morte chega no acidente de carro e tem um cara que ele está morrendo ainda, o carro está capotado, o cara tá tudo sangrando assim. E aí o cara olha para a morte e fala assim: eu faço qualquer coisa. Aí a morte olha para ele assim: qualquer coisa.
E aí a morte põe a mão no estômago dele, porque a morte tem o poder, nesse caso específico, de dar a vida. E qual é a vida que ela dá? A dela. Então a morte troca de lugar com o cara. E esse cara que morreu, ele vai se tornar a morte. Então ele põe o manto preto, né? E aí você percebe que ele já parece uma maquiagem bem tênue de novo. Se você olhar, ele faz um movimento de cabeça, se você vê a marcação de como se ele tivesse virado a caveira, a morte. E a morte sai toda feliz. Então o jeito que ele aprendeu a dançar com ela, e aí essa parte que já a música já está eletrônica, meio acelerada, e então ele vai todo feliz, porque ele vai encontrar com ela, que eles finalmente vão poder ficar juntos, assim, e ele vai dançando, girando, assim, que nem ele tinha feito com ela quando eles estavam naquela fase do namoro, né? Porque ele achou um jeito deles ficarem juntos, pelo menos por uma vida, né? E aí ela tá chegando, e aí volta, a câmera volta na moça, e ela não aguenta mais de saudade. E aí a câmera filma ela olha a flor morta que ela ganhou da morte, e ela vê um punhal assim de abrir correspondência. E aí a câmera corta para a morte e aparece a morte chegando na casa e a reação dela com o que ele vai ver. Porque qual foi a alternativa que o eu lírico achou? No mesma coisa que a morte fez, a morte abriu mão da eternidade dela para ter uma vida, para ficar do lado da moça, a moça abre mão da vida dela para poder ficar com a morte. E de novo, eles se desencontram. Meu, 4 minutos. Tudo isso daí. É muito legal. Dá uma olhada, digita lá, ó, a música é legal e o clipe é a coisa mais bonita, assim, e casa com a voz dela. Então, assim, eu recomendo assistir esse clipe True Love, Amor Verdadeiro, da Ivor Pound Star. Bagulho muito. Mas se você digitar só Ivor do jeito que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, já dá para acessar essa história muito legal. Poema de hoje, Amor Eterno. Eu viajarei por 1000 mundos em busca de você. Eu a procurarei por 10.000 vidas para encontrá-la, só para estar para sempre ao seu lado. A eternidade é um preço pequeno em troca do amor verdadeiro. A primeira parte do poema eu peguei de um filme, eu não lembro se é o Amor Além da Vida. Eu acho que é o Amor Além da Vida do Robin Williams, que é muito legal também. As coisas que a gente não faz por amor. Mas o mais doido são os desencontros do amor. Eu falei da paixão, né? E aí entra que eu falei de True Love e tudo mais, né, no clipe, mas será que esse amor que levou a essa consequência extrema dos dois era amor ou era paixão? Esse sacrifício. A gente não pode duvidar do amor alheio. O duro é quando você não consegue retribuir, né? É uma sensação muito louca. Alguém falar eu te amo e você... Obrigado. Tem vários seriados. O americano, ele leva muito a sério essa coisa. Ele sempre encana com isso. Você vai ver em muitos seriados a importância do falar eu te amo e tudo mais. Hoje em dia não é falar eu te amo, é mudar o status no Facebook. Começa por aí, relacionamento sério. Grande abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, dislike, comenta aí. Se você assistiu a música, dá o retorno do que você achou, se é tudo isso que eu falei, se é bonito mesmo, se valeu a pena, tá bom? E eu vejo vocês em outro vídeo do Terra Firma Society.